Olá, 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 gente. Caiu aqui pra mim. Acho que caiu pra vocês também, né? Vamos ver se Diego volta. Caiu aqui o início da live. Mas a gente vai retomar, tá? Deixa eu ver aqui se eu chamo o pessoal. Foi, caiu. Mas voltamos. Voltamos com a nossa live falando sobre a importância das adaptações escolares para o aluno com autismo, que Diego vai estar apresentando. Diego está entrando aí já, eu creio. Deu uma bugada aqui, mas a gente vai ter a aula, tá? Deixa eu ver se Diego entra. Assim que ele entrar, a gente já vai começar a apresentação dele. Hoje, como eu estava falando antes, que não vai ficar salvo, mas aí eu vou falar agora nessa que vai ficar salva, a gente vai estar disponibilizando material gratuito para vocês. Todo o conteúdo que Diego vai estar passando aqui vai ter um e-book e vai ter também os slides, tá? E ao término da live, vocês vão receber. Só vai receber quem tiver um código que eu vou falar no final, a senha. Que mais que eu tenho para falar para vocês, antes de Diego entrar? Vocês puderem ter papel, caneta para estar anotando, porque o conteúdo é muito bom, tá? Diego tem uma vasta experiência em adaptação, porque ele acompanhou uma criança que hoje já é um homem, que já está na universidade. Ele fez a apresentação dele na outra e ele falou sobre essa jornada e que nessa jornada ele precisou buscar, aprender, fazer cursos. E hoje nossa ideia aqui é trazer para vocês conteúdo, tá? De toda essa experiência que nós já tivemos para vocês, tá? Tô aguardando o Diego entrar. A internet dele caiu, ele tá falando aqui no WhatsApp. A internet dele caiu lá. Tá? Mas não tem problema. Então eu já vou falando aqui, antes dele entrar, ele vai mandar uma solicitação quando a internet for restabelecida lá. Ele tá hoje com uma clínica, Diego, Humanizar, onde ele recebe crianças. Ele faz o atendimento neuropsicopedagógico, porque ele é neuropsicopedagogo. E ele também faz um trabalho de acompanhamento terapêutico na universidade, né? O aluno que ele é um aluno com autismo. E esse aluno dele já está na universidade. Então, isso é massa, porque mostra pra gente que é possível. Então, vamos lá. Diego já voltou, já vou chamar Diego pra gente não perder tempo, tá? Deixa eu ver aqui. Manda um oi aí, Diego, pra eu poder te chamar. Vou começar que eu quero aprender. Chega, meu Deus. Vamos, minha gente. Não é só vocês estão ansiosos, não. Também tô, viu? Hum, Essa aula vai começar agora. Pronto. Vambora. Ah, tá bom. Vamos lá, gente. Vamos lá. Ah, dá pra acompanhar certinho aí? Perfeito. Tá massa. Pronto. Então vamos lá. O intuito dessa live hoje é mostrar um pouquinho para vocês qual a importância da adaptação curricular, da adaptação escolar para o pessoal com autismo. E, resumindo, a adaptação é quase tudo dentro da inclusão. Não há uma área, não há como falar de inclusão sem a gente conseguir falar de adaptação. Onde não há adaptação, não há inclusão. Tá? Apesar das pessoas com autismo apresentarem diversos níveis, as adaptações podem ser bruscas ou poucas, vamos dizer assim. Mas, independente do nível, do grau de adaptação que você venha fazer com o aluno, ali existe adaptação do mesmo jeito. Então, hoje em dia não tem como falar de inclusão, dentro ou fora da escola, sem falar de adaptação. Mas hoje o foco é a adaptação dentro da escola. Tá? Então, vamos lá. Então, no contexto geral, como está ali no número 1, como estou mostrando para vocês,
A adaptação faz parte da inclusão, tá? A inclusão é uma área gigantesca, tá? Que pode ser praticada fora da escola, em casa, em ambientes sociais, enfim. Mas a adaptação é uma parte também gigantesca dentro dessa área gigantesca que é a inclusão, tá? E logo mais abaixo, ali diz, é importante para a família, escola e o aluno, é um direito, né? Então, a adaptação, ela inicia em casa, inicia na família, daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês, tá? Consequentemente, é praticada pela escola e o aluno ganha essa adaptação para o seu bem-estar, para a sua qualidade de vida. Então, quando a gente fala de adaptação, a gente logo já une isso à área pedagógica, à área escolar, e somente liga isso ao conteudista. Mas a adaptação, ela traz uma qualidade de vida gigantesca para a pessoa com autismo, né? E isso é necessário porque eles carregam isso pro resto da vida. Tá? E isso é um direito porque para hoje, nós estamos aqui discutindo sobre adaptação e sobre inclusão, muitas pessoas lá atrás lutaram para que nós chegássemos ao nível que nós estamos hoje. Né? Então, é um direito que adquirimos recentemente, infelizmente, né? É algo que ainda estamos na luta, porque a gente vê que não é tão fácil assim a gente praticar inclusão, praticar adaptação dentro da escola. E a adaptação, ela segue um parâmetro bem complexo, desde o momento da avaliação até a aplicação dela, tá? Logo a gente vai ver isso. Número 3. A adaptação, ela melhora o prognóstico. Então, isso é o que a gente nem precisa falar, né? Quando nós botamos ali uma comparação de uma pessoa com autismo que teve adaptação, teve um acompanhamento, teve uma estrutura de acompanhamento pedagógico, educacional e de saúde, nós vemos uma diferença muito grande no decorrer da vida. Então, quando uma pessoa com autismo ele não consegue ter acesso às adaptações para melhorar a sua qualidade de vida, consequentemente, quando for um adolescente, um adulto, o prognóstico será muito pior, não é um termo certo a se usar, mas é um prognóstico fora do alcance de uma qualidade de vida que era esperada para a vida dele. Então, dentro dessa problemática aí da adaptação, muitas pessoas acham que isso é algo momentâneo, que não perdura, mas tudo aquilo, todas as habilidades que o aluno adquire, principalmente na fase escolar, principalmente na primeira infância, são consequências boas que eles vão carregar para o resto da vida, tá? E dentro desse contexto da adaptação, a interação multidisciplinar é um fator primordial, tá? Só o professor não consegue fazer isso sozinho, só o psicólogo não consegue fazer isso sozinho, só o terapeuta ocupacional não consegue fazer isso sozinho. Então, é a união de vários profissionais com o mesmo objetivo que consegue alcançar um bom desenvolvimento para a pessoa com autismo. E dentro dessas adaptações, nós temos que preservar as características individuais. É por isso que a adaptação e a avaliação é feita de forma individual. Apesar do diagnóstico ser o mesmo para um montão de autistas, vai lembrar que o espectro equivale a níveis. Então, o nível de um nunca será o mesmo nível do outro. Além, é claro, das características de indivíduo mesmo, de ser humano. Tá? Então, a adaptação tem que respeitar isso. Tem que respeitar essa singularidade que a pessoa traz consigo. Tá? E o número 6 ali, eu cito uma frase que eu escutei lá na graduação de Alane, da Miss Alane. E foi uma frase que eu nunca esqueci, que inserir não é incluir. Então, adaptação, inclusão, segue diversas etapas. Etapas essas que são, de certa forma, bem complexas. Mas um fator primordial é que somente estar dentro da escola, somente matricular, isso não condiz com a inclusão. Inclusão é algo bem amplo, gigantesco. E inserir é apenas um pedacinho dela, apenas um pedacinho da inclusão. Certo? Tá, vou adiantar rapidinho, que é muita coisa para se falar hoje à noite, tá? Então, a adaptação é um tema muito, mas muito amplo. Mas eu citei aí algumas coisinhas em que se envolve a adaptação. Como eu falei, a adaptação é multidisciplinar, tá? Ela exige uma gama de profissionais muito grande e com interação, tá? Não adianta ser apenas
uma equipe multidisciplinar, se essa gama de profissionais não interagem, eles precisam interagir entre si, tá? Tem que envolver a capacitação de professores, funcionários da escola, direção, então todo mundo, e de pais também. Então todo mundo que está ali ao redor da pessoa com autismo necessita de um conhecimento básico para lidar com essas pessoas, tá? Então a adaptação também vai para o mobiliário, tem crianças com autismo que necessitam de mobiliário adaptado para a sua condição, o conteúdo principalmente, uma programação de escola adequada. Vou citar um exemplo aqui de uma programação. Por exemplo, quando um aluno ele é apegado, por exemplo, à informática, e dentro da escola, algumas escolas já vêm com uma programação de informática incluída ali naquele meio. Então, se uma pessoa com autismo tem um apego gigantesco a computadores, e ele usa isso como um objeto de fuga da aula, então tem que se fazer uma programação no contexto da escola, que se possa aproveitar as aulas de informática, mas de uma maneira que ele não utilize isso como um objeto de fuga naquele momento de aula, tá? E bem assim, são as aulas de educação física, são as aulas de matemática, de português, e isso varia de acordo com cada indivíduo. A estrutura física também ganha adaptações, tá? Caso a pessoa com autismo também tenha um déficit motor, o plano de aula principalmente, e o plano de aula é algo primordial, é o que vai direcionar o professor em suas aulas, tá? Logo mais na frente, a gente vai falar um pouquinho sobre o plano de ensino. Profissionais de apoio, tá? Que foi um direito adquirido recentemente, tá? Que não envolve somente a minha profissão, que é o de acompanhamento terapêutico, tá? Pode ser professor de apoio, pode ser um auxiliar de sala, um monitor de corredor, um professor auxiliar. Então, existem várias, dentro de uma sala de aula, existem vários profissionais de apoio, porém, cada profissional com um acompanhamento específico, tá? Um professor de apoio, ele não vai ficar somente com o indivíduo com autismo. Quem fica somente ao lado do indivíduo com autismo é o acompanhamento terapêutico, tá? O auxiliar de sala também. Muitas vezes a escola põe um auxiliar de sala para acompanhar o aluno com autismo. Só que o auxiliar de sala está ali para auxiliar a sala inteira e não para acompanhar o indivíduo com autismo, tá? E adaptações nos aspectos do desenvolvimento. Então, quando nós observamos o indivíduo com autismo dentro da escola, a gente costuma olhar para ele como um indivíduo que está ali para aprender português, matemática, ciência, todo o conteúdo pedagógico. Porém, a escola é o ambiente de mais estimulação das áreas de desenvolvimento humano. Vou citar aqui algumas, tá? Por exemplo, interação social. Um outro exemplo é linguagem e comunicação, que são coisas diferentes. Então, além daquele conteúdo que vem lá da BNCC, tem alguns aspectos do desenvolvimento que a escola precisa atentar e que é necessária, porque sem eles, o aluno não consegue avançar. Então, as adaptações também são para isso, tá? Mas na frente eu vou destrinchar isso um pouquinho mais. Então, por onde é que essas adaptações começam? Primeiro, eles começam na família, tá? Aí já vai um conselho para papai e mamãe, tá? Aqueles marinheiros de primeira viagem que receberam hoje o diagnóstico dos seus filhos com autismo, que estão aí sem saber como começar. Então, a primeira dica é, quando for matricular seu filho na escola, conheça bem leis e direitos, porque é um desafio muito grande hoje para pais conseguir um atendimento de qualidade nas escolas. Isso tanto de pública quanto particular, tá? Mas, graças a Deus, em algumas escolas ainda conseguem fazer uma inclusão de boa qualidade. Sim. Então, os pais têm vários direitos adquiridos nos últimos anos em que eles precisam ter esse conhecimento, tá? Então, o primeiro passo que eu dou hoje para os pais é conhecer a escola. Sempre que vocês escolherem pensar em uma escola que trabalhe com inclusão e que, ao mesmo tempo, pense no desenvolvimento do seu filho, sempre antes de matricular, vá conhecer a escola. Converse com o diretor, converse com o coordenador, leve suas angústias, leve o diagnóstico, tá? E tire da escola todas as informações que você puder, tá? E não deixe de faltar com informações. Vou dar um exemplo. Imagine que você hoje conseguiu matricular seu filho e seu filho toma um medicamento.
Se você não passar essa informação para a coordenação, para os professores, chega um momento que a medicação vai fazer um efeito sobre esse processo de aprender. Então, são as informações pequenas que às vezes os pais deixam passar, que são primordiais na hora de montar um plano de ensino individual, por exemplo. Ah, tomou um medicamento, trocou de profissional, o diagnóstico diferenciado que o menino recebeu. Então, são as informações e detalhes que são muito preciosos na hora de se chegar na escola. Tá? Então, apesar da escola ter que fazer o papel primordial deles, a família também tem esse papel fundamental de informar as características básicas do seu filho. Tá? E, principalmente, preparar o filho, né? Aí eu dou algumas dicas básicas. Por exemplo, sempre mostre o calendário ao seu filho. O calendário escolar, por exemplo. Hoje estamos em maio. As aulas vão começar em julho. Já prepare ele de antemão. Já diga, olha, meu filho, olha, minha filha, dia tal do mês de julho, vai começar as aulas, mostre aí o calendário. Se possível, conte dias, conte semana, tá? Mas tenha certeza de que as aulas vão começar nesse dia. Porque imprevisibilidade é uma coisa que assusta, assim, as pessoas com autismo e a gente que muitas vezes não está preparado para lidar com um momento imprevisível. E aquilo desorganiza muito a criança. Então, tenha certeza das informações que vão dar para o seu filho ou para a sua filha e prepare eles para esse mundo escolar, tá? Outra dica também que eu dou é levar, antes de começar as aulas, vocês podem levar o filho de vocês à escola, converse com o diretor, vou trazer meu filho aqui um dia antes, ou uma semana antes, para conhecer as salas, conhecer a direção, conhecer os professores, tornar o ambiente o mais familiar possível, tá? Porque o susto é grande quando se chega a um ambiente totalmente estimulatório. O susto é grande quando se chega a um ambiente estranho. Então, é necessário que o tempo que, antes de se começar, você adapte esse indivíduo ao ambiente em que ele vai chegar, tá? Eu vou dar um exemplo do acompanhamento que eu faço hoje. Em 2019, Rafael estava no terceiro ano de ensino médio. Em 2020, ele entrou na universidade. Mas em 2019, no finalzinho do ano, eu fui com ele para, acho que, 4 universidades. 3 faculdades e uma universidade, no caso. A gente rodou, a gente visitou salas, a gente participou da feira da Unite, ele rodou pelos prédios, foi ao bebedouro, foi ao banheiro, tá? Não deu para conhecer tudo, mas deu para ambientalizar ele. Então, quando começou as aulas, não foi um susto, não foi um fator ambiental que desequilibrou ele, que alterou o comportamento, não, porque ele já tinha noção do ambiente, ele já tinha controle das ações dele sobre aquele ambiente, ele já sabia utilizar o ambiente, então para ele não foi um susto. E bem assim são para as pessoas com autismo. Então, você que tem um filho, uma filha com autismo, antes de começar as aulas, mesmo que ela tenha um costume daquela escola, leve ela para conhecer o ambiente, tá? Torne aquele ambiente o mais previsível possível, tá? E a escola começa as adaptações pela capacitação, tá? Todo ano tem aquele encontro de direção com os profissionais para conversar sobre como é que vai ser o ano. Então, uma das funções da escola e obrigação é a escola informar que ela está aberta e irá receber alunos com autismo ou com outras deficiências. Precisa se preparar os professores e dar a eles o mínimo de conhecimento possível para receber essa criança, tá? Nem que seja um conhecimento superficial, tá? Que não é o correto, mas como a gente usa muito uma frase hoje em dia, é melhor do que nada. Mas isso não pode entrar numa rotina, tá? Tem professores que conhecem bastante coisa sobre autismo, mas a maioria não conhece nada. Então, é necessário que a escola tome parte de que a educação especial já é algo que existe há muito tempo e que os professores precisam dessa capacitação, de que os profissionais que trabalham na escola precisam dessa capacitação, precisam conhecer o máximo possível para quando receber essas crianças também não se torne um susto. Tá? Tem muitos comportamentos que assustam o professor, justamente por falta de conhecimento. Tá? Principalmente quando se fala em comportamento autolesivo, agressão, estereotipias, são comportamentos que o pessoal olha assim, nossa, ele faz isso? Isso porque ele não teve conhecimento prévio. Né? Conhecer o aluno, aí vale refrisar, conhecer o aluno, suas características específicas. Né? Quando se capacita, você conhece autismo de um modo geral. Sintomas, comportamento, níveis.
Então, e comorbidades, mas quando você conhece o aluno, você conhece suas particularidades. Aí entra o fator avaliação, que mais na frente ainda falar um pouquinho, tá? Diego, Evitar a invisibilidade, pode falar. dessa questão que você falou aí de conhecer o aluno, né? De conhecer sobre o autismo e de conhecer o aluno. Não sei se está assim, falando assim. Então, muitas vezes, o que acontece? Às vezes as pessoas, quando conhecem, entra um aluno, já espera aquela pessoa rotulada, que Com autista certeza. não olha, autista bate, autista não sei o quê. Não, não é assim. Por isso que é necessário esse tópico que o Diego falou, da avaliação. Você precisa conhecer o seu aluno. Porque não existe receita de bolo. Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa com autismo funciona de um jeito, tem Está, sua sim. individualidade, como nós, como todas as pessoas, cada um é de um jeito. Não é porque ele tem um transtorno do espectro que ele é igual a todos do espectro. Não, porque tem vários níveis dentro do espectro autista e tem também as características de cada um. Às vezes a criança, ela tem um autismo leve, né? Ela tem um cognitivo excelente, mas acontece dela fazer comportamento autolesivo, que ninguém vai esperar de uma criança que fala, criança que sabe se expressar, dela ter esse comportamento autolesivo. E também o que acontece? Às vezes a pessoa vê que a criança tem um autismo leve, acha que não precisa da adaptação, que o Diego vai começar a falar sobre isso. E é um erro gigantesco, porque tem Muito, muito comorbidades grande. associadas e essas comorbidades vão afetar diretamente no desempenho escolar dessa criança. Então, você precisa avaliar. Não adianta querer fazer, colocar todo mundo dentro de uma caixinha do autismo. É autista, autista faz isso. Aí, às vezes, tem crianças que são autistas e elas não precisam de tanto recurso visual, porque elas verbalizam bem, elas têm uma boa compreensão, mas ela precisa de outros tipos de adaptação, que o Diego vai estar mostrando aí, tá? Pode ir, Diego. Bom, tá certo. Não, isso que você falou é mil verdades. Então, taxar o autismo diante de um diagnóstico generalista, tá? A DSM-5 e a ICD-10 são manuais, são protocolos de diagnóstico, porém, vale ressaltar justamente isso. Cada ser humano tem sua particularidade e dentro da condição do autismo, cada um vai ter uma condição ou um nível de autismo específico que vai atingir o seu desenvolvimento de uma forma diferente. Então, isso tem que se levantar a partir da individualidade, tá? E outro passo que a escola deve fazer é realizar as alterações necessárias, né? Vou dar um exemplo simples. A sirene da escola, por exemplo. Tem alguns autistas que têm uma sensibilidade auditiva muito grande. Então, tem escolas que têm uma sirene muito, muito alta e que incomodam bastante. Alguns tipos de sirene chegam até a causar crise em alguns alunos com autismo. Então, é uma pequena alteração, mas que faz toda a diferença na vida do aluno. Tá? Então, mais um pouquinho para frente. Tá. Aí as adaptações devem correr em 3 níveis. Tá? Começando lá de cima, do projeto político-pedagógico, que já vem lá fundamentado, das PCNs, que considera os objetivos gerais, conteúdos, considera a particularidade da disciplina, considera o projeto da escola em feira de ciência, em gincanas. Então, o projeto político-pedagógico é o manual da escola, que vai direcionar a escola naquele ano letivo. E essas adaptações já devem entrar aí nesse PPP, no projeto político-pedagógico. Até porque os professores têm ciência do PPP, mas muitas vezes, quando a educação inclusiva não está dentro desse projeto político-pedagógico, os professores não tomam ciência disso. Né? Então, as adaptações já devem começar de lá de cima, de lá da direção e descendo a escala até chegar na sala de aula. Tá? Desde o planejamento de ensino, que vai ser desenvolvido em sala de aula, e no plano de ensino individual, né, que preza a necessidade educacional especial. Tá? Então, todas as etapas que compõem o ensino da escola, que compõem todos os níveis de atuação da escola e sua importância, ela precisa receber as adaptações, tá? E essas adaptações, principalmente no PPP, ela é feita de modo geral. Como assim? Quando você conversa sobre inclusão e adaptação, você conversa de modo geral. Como você pode adaptar
a partir de onde você pode adaptar, como você pode considerar flexibilidade cognitiva, nível cognitivo, estilo cognitivo, como você deve considerar particularidades, como você deve considerar recursos, protocolos, avaliação, enfim. Eles tratam isso de um todo, lá no projeto político pedagógico. Quando chega lá no plano de ensino de sala de aula, aí que vai ter um olhar para o aluno que está naquela sala de aula, né? Enquanto o PPP pega a inclusão de um modo geral e passa isso para os demais profissionais, já no plano de ensino é praticada a individualidade. Você observa dentro da avaliação as necessidades daquele indivíduo e insere isso no plano de ensino, porque é o plano de ensino que vai nortear a ação do professor em sala de aula. Atividades, avaliações, o modo como vai passar conteúdo, ele vai flexibilizar aquela aula, vai adaptar o modo como vai transmitir o conhecimento, né? Então, você vê que a adaptação, ela começou lá na família, né? Quando a família apresentou o aluno para a escola, já está no plano, no projeto político pedagógico, já chegou em sala de aula. Então, apesar de ser algo complexo, eu não acredito que seja tão difícil, tá? Não sei porque, isso é porque eu estou há muitos anos nessa área, mas o que eu vejo hoje em dia é uma falta de engajamento, tá? O que eu vejo hoje em dia é uma falta de investimento nessa área, que para mim é uma das piores coisas, falta de investimento, tá? E falta mesmo do querer fazer. Infelizmente, hoje as pessoas dentro do campo da educação especial, entre aspas, tá? Desculpe pelo termo, mas muita gente ainda chama de doido, os doidos. Não é isso? Eles não conseguem ainda determinar por diagnóstico, por necessidade, tá? Como o Sandra falou, taxam o autismo de um modo geral. E muitos não sabem que autistas conseguem um dia ser médicos, alguns conseguem ser advogados, outros não vão conseguir, mas conseguem um curso técnico, conseguem um curso profissionalizante, outros vão parar no ensino médio. Então, isso depende do grau que se encontra aquele indivíduo, mas todos conseguem aprender. De alguma forma, a educação consegue trazer qualidade de vida para os indivíduos. O que não pode é estar fora da escola e fora desse planejamento. Tá? Pode falar, Sandra. Eu achei perfeito você falar desses 3 níveis. O que acontece? Deixa eu abaixar aqui meu volume porque fica... Veja, quando a gente vai propor para a escola, a gente vai falar que necessita de uma adaptação. No caso, eu sou AT domiciliar. E como eu faço o trabalho do atendimento domiciliar, eu preciso estar acompanhando a escola, a gente precisa estar falando a mesma língua. Os outros terapeutas também, psicólogo, fono, todo mundo tem que falar a mesma linguagem. Então, quando a gente parte para a escola, a gente sente aquele entrave. Ah, mas não precisa. Ele acompanha, né? E agora Diego vai falar sobre o plano de ensino individual, que eu gosto de chamar individualizado, eu gosto de falar individualizado. Porque, minha gente, é necessário ter conhecimento. Sabe o que acontece às vezes? E a gente vai conversar, e esse plano de ensino, a gente vai precisar do plano de ensino da escola e do plano para fazer o PEI. Por quê? Porque o plano de ensino é o geral. E agora a gente vai para o específico, que é dentro da especificidade da criança, do adolescente, do adulto com autismo ou qualquer outro tipo de transtorno que afete o desenvolvimento acadêmico da criança, do adulto ou do adolescente. Tá? Então, a gente precisa receber esse plano de ensino, para adaptar esse plano de ensino dentro da realidade da pessoinha. Então, quando a escola se nega a isso, pai, quando a escola se nega a isso, mãe, você tem que colocar as orelhinhas em pé e dizer, eu não aceito, eu preciso do meu filho. Sabe por quê? Porque você precisa mensurar o crescimento do seu filho. É como a frase que Diego falou inicialmente, de Alane, de inserir não é incluir. Então, você precisa de inclusão, você precisa do seu filho incluído dentro do contexto escolar. Você não precisa do seu filho apenas inserido. Você não precisa que seu filho só participe da sala como qualquer outro objeto. Você precisa que ele participe efetivamente. Porque ali ele está para receber conhecimento e aprender. Não é para ele só estar na escola, porque tem pessoas, tem pais, mães, criança com com TDAH, com autismo. Ah, é boa a escola porque ele vai socializar. Não, queridos, na escola tem que ser estimulado, tem que
a escola tem que estar preparada para isso, para receber seu filho. E se não está preparada, começa a se organizar a partir da necessidade do seu filho. Não aceite que seu filho esteja numa escola pública, particular, sem o PEI. Não aceite, porque é garantia, é lei, e Diego vai falar mais, tá certo? Fala, Tá. Diego, fala. Então, prosseguindo, mas você tem toda a razão. E vale ressaltar que tudo que, todos os direitos que as pessoas com autismo, as pessoas com deficiência têm hoje, foi graças à iniciativa familiar. O que nós temos hoje de garantia foi graças à iniciativa familiar. Aquelas mães que lutam diariamente para conquistar uma vaguinha na escola, conquistar um atendimento, um plano de saúde. Mais pra frente, ele vai falar da Lei Cipiano, né? Porque, para quem não conhece, é uma mãe de um menino autista que foi até o alto escalão lá de Brasília e conseguiu direitos que hoje nós conseguimos usufruir. Então, se não fosse o grito dos familiares, hoje não estaríamos aqui. Então, como Sandra falou, se a escola comete um tipo de negligência com o seu filho ou não abre das portas da inclusão para ele, você tem todo o direito de correr atrás desse direito que hoje é garantia. Tá? E se faltar alguma coisa que não esteja dentro da lei, tem que correr atrás para que lá na frente conquiste o que falta. Porque falta muita e muita coisa ainda. Falta muita coisa. Né? Então, vou falar aqui rapidamente do plano de ensino, tá? Não vou me adentrar muito, porque o plano de ensino é algo muito, muito complexo, entendeu? Então, isso aqui são aulas e aulas para outras áreas, viu? Viu, Sandra? Vai ter aula Então, aqui, vai ter aula sobre PEI, viu? Vai ter aula sobre PEI, se pronto. prepare. Então, aqui estão algumas etapas, né, que são necessárias para a construção do plano de ensino, tá? Primeiro, a identificação geral do aluno. Como o nome já diz, aí, tem que identificar de forma geral, ou quase isso, né, o aluno que vai adentrar a escola. Tá? Por exemplo, normalmente, quando se faz essa identificação, a gente usa uma anamnese. Tá? Só que a anamnese não é aquela questão, né, de qual é o seu nome? Responde. Qual é o diagnóstico? Responde. Não, não é só a troca de pergunta e resposta. A anamnese é um momento em que a direção da escola e os pais se sentam para que os pais possam dar o máximo de informações possíveis sobre o indivíduo. Tá? Por exemplo, a anamnese vem dizendo se o indivíduo toma medicamento, que é super necessário para a condução da adaptação do material de ensino. Vou contar um exemplo que eu tive. Quando eu comecei a trabalhar em 2012, eu tinha um aluno com deficiência intelectual severa, mas que ele executava certas atividades. Então, um dia eu fiz o planejamento de uma atividade para ele, só que quando eu cheguei no dia, ele estava medicado. Então, todo o planejamento que eu tinha feito naquele dia não serviu para ele naquele dia, porque ele estava apático, estava sonolento, então ele estava com alguns efeitos colaterais que o medicamento causou. Então, são informações primordiais que vai junto na anamnese e que os profissionais da educação precisam recolher essas informações, tá? E a anamnese é um momento de troca, é um momento que os pais se sentem à vontade para falar do seu filho, para falar coisas que a escola só vai saber se escutar os pais, tá? São coisas que a avaliação não vai dizer. São coisas que só os pais podem dizer, porque os pais estão ali vivenciando com o garoto, com aquela menina, desde quando ela nasceu. Então, são particularidades que só a família conhece. Então, quando você vai fazer uma anamnese, juntamente com a família, tem que se aproveitar o máximo possível, tá? Perguntar se faz acompanhamento terapêutico fora da escola, perguntar se tem um diagnóstico diferencial, né, se tem comorbidades. Meu filho é autista, mas além disso, ele tem TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Ele tem TDAH, ele tem deficiência intelectual. Ele é um Asperger, mas no momento está passando por uma ansiedade terrível, está passando por um momento depressivo. Então tem que se analisar os outros viés que estão por trás do diagnóstico do autismo. Tá? E mesmo que não tenha nenhuma comorbidade, tem que se levantar a dificuldade de aprendizagem que estão ali escondida. É como o Sandra falou, muita gente acha que autismo leve é leve em tudo, né? É leve na vida, é leve na escola, que leva a vida leve, mas não é, tá? As principais dificuldades do autismo leve é a socialização e a dificuldade de comunicação. Então, e isso acarreta em que mais na frente? Estudos já mostram que
pessoas com autismo leve, que tem essa dificuldade, na adolescência, eles têm mais risco de desenvolver ansiedade e depressão. Então, são coisas que devem se atentar lá atrás, quando eles são crianças, quando estão adentrando a fase da adolescência, porque muda totalmente o aspecto do plano de ensino, tá? Ele pode não ter um atraso de aprendizagem ou um atraso cognitivo. Ele pode até utilizar pouquíssimas adaptações em sala de aula, mas ele vai ter que adaptar o processo de interação social, o processo de comunicação. Às vezes é um aluno, um paciente que tem uma dificuldade em expressar aquilo que deseja. Então, aí já entra o quê? Uma comunicação alternativa, que é uma adaptação para a comunicação, né? E assim vai. Então, quando se fala de identificação do paciente, identificação do aluno, então esse é o momento de retirar da família o máximo de informações possíveis, de acordo com a particularidade do seu filho ou de sua filha, tá? A avaliação é um processo primordial. Aí já saem os pais, né? E já entra o aluno. É o momento que a escola, juntamente com a equipe multidisciplinar, né, se tiver, que é o necessário, mas infelizmente a realidade é outra, né? Se possível, tem essa avaliação de uma equipe multidisciplinar. E essa avaliação não é somente aquela avaliação pedagógica. Você está dentro da escola, mas não é só uma avaliação pedagógica. É um levantamento de habilidades que a criança não tem, que a criança está adquirindo ou que a criança já tem. Tá? Por exemplo, avalia-se interação social, avalia-se nível cognitivo, avalia-se linguagem, nível de comunicação, autocuidado, enfim, uma série de aspectos individuais, né, que o indivíduo carrega consigo. Hoje no mercado, hoje na área, existem várias avaliações legais, muito massa, né? Por exemplo, o VIPMAP, que para mim é o mais completo de todos. Analistas do comportamento utilizam muito o VIPMAP. O Ables, nós temos o Portage eu uso com frequência. Tem, deixa eu ver o que mais, o Social Save, muitos usam o ADOS2 e o ADR, o Protea, deixa eu ver o que mais, um montão, existe um monte de avaliação que nós podemos utilizar. Só um momento, tá? Pronto, voltou. Então, existe um montão de avaliação aí no mercado que a gente precisa se capacitar para utilizar, tá? E avaliar o aluno. E pegar dele o máximo de informações possível de acordo com o seu desenvolvimento, tá? Os objetivos gerais, específicos, aqueles que você pode alcançar a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, tá? Lembrando que muitos alunos surpreendem a gente. Então, muitos objetivos que a gente põe lá como a longo prazo, às vezes ele dá um retorno de 2, 3 meses. Então é por isso que precisa ser feita uma reavaliação de acordo com o passar do tempo. Porque as respostas podem ser diferentes daquilo que a gente espera, né? Os objetivos é aquilo que a gente espera. Mas só que no decorrer dos dias, o aluno pode nos surpreender de diversas formas. Então é por isso que sempre tem que haver uma reavaliação, tá? Acho que mais ou menos a cada 6 meses, 3 meses, então tem que ser feito um olhar diferenciado para reavaliar esse aluno, tá? Programas de ensino, que é como o professor vai passar aquele conteúdo, aquela atividade, aquela avaliação. Documentos de registro, que é muito necessário para você acompanhar o progresso desse aluno, tá? É sempre bom você ter uma fichinha, pelo menos semanal. O certo seria uma fichinha diária. Mas se pelo menos você tiver uma fichinha semanal, para você ir anotando e acompanhando o crescimento do seu aluno, lá na frente você pode analisar o progresso de desenvolvimento que esse aluno teve em um determinado período. E fica muito mais fácil você reavaliar ele quando tem o documento de registro, tá? Os recursos que fazem parte da adaptação também, tá? Quais recursos o professor pode usar nessa sala de aula para explicitar um conteúdo? Por um exemplo aqui bem simples. Hoje vai ter aula sobre fotossíntese, lá em Ensino Fundamental 2, por exemplo. Hoje vai ter aula sobre planta, fotossíntese. Você pode levar uma planta para a sala de aula, não precisa ficar preso ao quadro ou preso ao slide, né? Então, avaliou-se o aluno. Aí, ele tem pouca compreensão daquilo que se passa no quadro. Então, vou trazer uma planta para a sala de aula.
Eu não consigo aprender com essa planta em sala de aula. Lá no pátio tem uma árvore. Então, pego a turma inteira, juntamente com ele, e o levo para aquela árvore que está lá no pátio. Então, são diversas formas que você pode adaptar e flexibilizar esse ensino para que o aluno possa aprender da melhor forma possível. É claro que, levando em consideração a individualidade, né? Tem alunos que vão olhar o assunto no quadro e vão pegar assim, de uma hora para outra. Tem aqueles que vão olhar e vão levar dias para pegar aquele assunto, né? Então, o processo de adaptação entra aí, para que a gente possa viabilizar o conhecimento e que esse conhecimento seja adquirido por ele e que ele possa levar esse conhecimento para a vida dele de alguma forma, tá? É o que a gente chama de generalizar conhecimento. Ele aprender algo aqui e levar isso para os demais ambientes, tá? Isso é um quesito super necessário e que está dentro dos recursos que o professor vai utilizar em sala de aula. Protocolo comportamental, que é algo que dificilmente se faz em escola, né? Que é o acompanhamento comportamental. Vou citar aqui alguns exemplos, por exemplo, comportamento autolesivo, que algumas pessoas com autismo apresentam. Deixa eu ver o que mais. Interação social, bem defasada em alguns casos. Então, precisa se analisar o comportamento daquele indivíduo em ambiente social dentro da escola, como é que ele é em sala, como ele é no intervalo, como ele é na troca de informação ali de um conteúdo entre aluno e profissional, aluno versus aluno. Então, precisa se avaliar esses comportamentos que muitas vezes passam desapercebidos, alguns comportamentos pequenos, mas tem alguns comportamentos que são gigantescos, são muito acentuados. E nesse caso, seria super necessário, se fosse, assim, eu acho que um privilégio da gente, se a gente tivesse um analista de comportamento em cada escola, né? Para esses comportamentos irregulares. Por exemplo, vou citar um exemplo. A gente até já ouviu isso, Sandra, lá na graduação. Por exemplo, masturbação em sala de aula. É um comportamento que foge a uma regra social, né? E o autismo tem dificuldade em compreender algumas regras sociais. Então, seria um comportamento que seria que analisar, ver qual é a função desse comportamento e se chegar a um tipo de intervenção no qual ele diminuiria esse comportamento irregular, né? Então, além desses, existem vários comportamentos que um protocolo de comportamento dentro da escola seria super necessário e é útil dentro do plano de ensino, também para acompanhar a evolução desse paciente nesses comportamentos, tá? Tirar esses comportamentos irregulares e adicionar comportamentos bons. Perfeito. E diretrizes para adaptação, né? E entre a atividade que vai para casa, a atividade que é praticada em sala de aula, atividade que é praticada em ambiente escolar, avaliação e outras atividades que é feita dentro do contexto escolar, como, por exemplo, a gincana. Né? Quando eu estava lá, acho que em 2014, eu fiz uma gincana com o Rafael. Eu não, na escola eu fiz uma gincana. E ele tinha um domínio muito grande naquela época sobre o Projeto Tamar. Então, eu peguei o tema da Feira de Ciências e disse, olha, vou encaixar o Projeto Tamar para ele e para o grupo. O grupo concordou comigo e apresentamos o Projeto Tamar. E ele sabia de cor as espécies de tartaruga marinha. Então, ele apresentou aquilo ali para o público, né? Então, foi uma adaptação que fez com que ele ficasse na Feira de Ciências do início até o fim, né? Suportando ali temperatura, o vai e vem de pessoas, essas coisas que desorganizam a pessoa com autismo, o barulho, aquela suadeira das pessoas passando e perguntando, e ele falando e tal. Então, a adaptação, naquele momento, serviu para fixar a aprendizagem nele e fixar ele naquele ambiente de avaliação que a escola iria avaliar ele, né? Então, a escola tinha um objetivo e ele cumpriu isso. E ele ganhou nota por isso. Então, foi um momento de participação e de inclusão que foi flexibilizado para ele naquele momento, dentro daquilo que ele poderia oferecer. Então, não foi só para ele, foi para o grupo e foi para o aprendizado da escola também. Então, todo mundo ganha com a adaptação. Todo mundo ganha. Então, o PEI precisa ter basicamente isso, tá? Não vou me aprofundar nisso, mais à frente a gente se aprofunda um pouquinho, tá, Sandra? Mas é basicamente bastante, isso. Hein? Professor, Oi? você já se aprofundou bastante, trouxe muita coisa massa já sobre o PEI. Mas eu falei assim por cima, porque olha, a avaliação, por exemplo, é algo que demora muito para explicar, claro, porque senão vai ficar para outro dia. Mas deixa eu passar aqui. Pronto. Sim.
Quando a gente fala também de adaptação, a gente fala que está inserido na lei, tá? Eu vou ler aqui rapidinho para vocês o que tem na tela, tá? Segundo a Cartilha Nacional de Inclusão Escolar, desenvolvida pelo MEC, tá? O MEC, ele todos os anos emite cartilhas, então fique por dentro dessas cartilhas que sempre tem novidade, tá? Existem alguns pilares que são de extrema importância, que são comprometimento da escola e da família, planejamento, aí já entra o PEI, né? Estabelecer um plano de metas e objetivos individualizados. Veja que o MEC já diz que os objetivos e o planejamento tem que ser individualizado. Organização, qual o papel de cada membro da equipe, capacitação da equipe, implantação, aprimoramento e monitoramento, né? Então, não tem nem mais o que falar nesse quesito da cartilha do MEC. E lembrando, isso é apenas um pedacinho. A cartilha vem com um monte de indicações, um monte de ações que a escola deve percorrer. Vamos lá, o que diz mais aqui? Olha, o artigo 59 da LDB, isso eu utilizava bastante em prova e atividade, tá? Isso eu aprendi com a escola, que Rafael estudava. Em cima das avaliações, eles botavam lá, Lei de Diretrizes e Base de Educação, artigo 59. Por quê? Porque muitas pessoas que são de fora, muitos pais de alunos que não são especiais, eles observam uma prova adaptada e dizem, por que a prova desse menino é fácil e a do meu filho é difícil? Então, a lei está lá em cima para que a escola tenha embasamento do porquê está fazendo aquela avaliação adaptada, tá? E para que os pais também tenham conhecimento disso. Que apesar de que aquela prova parecer fácil, mas não é, porque é adaptada para o indivíduo, então para aquele indivíduo, aquela prova pode ser fácil, pode ser difícil, pode ser mediana, então vai depender do objetivo do professor diante daquela avaliação, tá? E a LDB traz isso, tá? Então eu vou ler apenas o inciso primeiro, que diz-me assim, currículo, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específico para atender às necessidades. Então, ele já encaixa aí, currículo, que vai no PEI, que vai o projeto político pedagógico, métodos, que já vai avaliação, que já vai o PEI, né, as técnicas que o professor utiliza em sala de aula, os recursos. Então, só nesse inciso do artigo 59, ele já cita um montão de coisa que a escola pode se embasar, e que é um direito da pessoa com autismo e da pessoa com deficiência. Tá? Então, os pais têm essa ciência de que adaptar um currículo, adaptar uma avaliação, adaptar o contexto escolar não é um favor, é uma obrigação da escola, está na lei. Então, a escola tem que cumprir com isso. Desde lá da aceitação da matrícula, que é obrigatório também por lei, a escola não pode recusar a matrícula, desde o envolvimento do professor, desde o envolvimento da escola, então, está na lei. Então, pais podem buscar, sim, seus direitos, porque é algo adquirido através de muita luta, através de muita força, e que nós temos que fazer valer no dia a dia. Tá? Não vou ler tudo para não se aprofundar muito nisso. E a Lei Belenice-Piana. Como eu falei, uma das adaptações que é feita na escola é a aquisição de profissionais específicos para atender em sala de aula, né? O professor de apoio, o auxiliar de classe, o monitor de corredor, e entra também aqui que a gente pratica, que é o acompanhamento terapêutico. Então, a Lei Belenice-Piana, ela trouxe de 2013, 2014 para cá essa conquista de que, em caso de comprovada necessidade, a pessoa com autismo, incluída em classe comum, tem direito ao acompanhamento especializado, tá? Aí, abre aspas, a lei diz o acompanhamento especializado. Então, tem que ser aquele acompanhante que, além da formação, seja especialista em uma área específica. Porém, qual é a grande briga aí de vários anos? Ter um profissional especializado é um custo altíssimo para a escola. E a escola não pode cobrar mais dos pais por aceitar um indivíduo com deficiência dentro da escola. A matrícula o valor da matrícula é o mesmo, o valor da mensalidade é o mesmo. Então, há uma briga constante, né, entre escola pública, dentro da escola pública e dentro da escola particular, por inserir um profissional tão caro somente para um aluno. Porém, isso é um direito adquirido. Então, é necessário se valer desse artifício. Sendo que, qual é um artifício que é utilizado pelas escolas e que, de certa forma, eu aprovo, tá? Por exemplo, eles usam estagiários para fazer acompanhamento terapêutico em sala de aula. Porém, eu aprovo de que sentido? De que esses estagiários tenham um acompanhamento, um monitoramento
de alguém que entenda de adaptação, que entenda de inclusão, e que a escola promova capacitação para esses estagiários. Até porque Perfeito. essas pessoas também estarão se formando logo logo, estão na faculdade ganhando conhecimento, porém a faculdade e a universidade, durante a graduação, não dá esse conhecimento básico de inclusão para a gente, né? A Não gente dá aprende mesmo. após e olhe lá, né? Não Então, dá mesmo. Não dá mesmo. Não é, tem então, condições. Não não tem tem condições. condições. Não tem. E Sabe aquele vídeo? Não tem como. Não tem não como. tem como. Aquele meme, né? Não tem como. Não tem como. É isso. Não tem como você colocar um estagiário de pedagogia para estar fazendo acompanhamento terapêutico, porque a lei é clara, a lei é bem específica. Acompanhamento especializado, ou seja, tem que ser especialista. Tem que ser Pois é. especialista. Tem que Ou ter pelo curso, menos por trás tem que ter um curso na especialista na área, né? escola para direcionar, E tem entendeu? que ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Porque mesmo que saiba, mesmo que o pedagogo, no caso eu, por exemplo, eu sou pedagoga, você também é pedagogo, mas a gente não tem ainda a formação em análise do comportamento. Eu também estou me especializando também, né? Em aba. Eu ainda não sou analista de comportamento. Se eu vou ser a ter uma sala de aula, se eu vou ser acompanhante terapêutica, eu preciso de uma equipe multidisciplinar para estar me ajudando. Eu não Com tenho condições certeza. sozinha. É aquilo que você falou no início. O professor sozinho não faz. Imagine um estagiário de pedagogia que ainda está estudando história da educação no Brasil, está começando a estudar Filosofia. as questões políticas, filosóficas da educação. Meu Deus do céu, né? Ainda nem entrou ainda no batente, né? Para ver realmente qual é a realidade. Com Se certeza. você fosse mandar um brasileiro nativo, né, que nunca teve contato com ninguém, com nada do Japão, e você mandar ele para o Japão, ele vai ralar, pode até sobreviver, mas o negócio não vai ser muito bom para ele, não. Então, você colocar um estudante de pedagogia, né, um estagiário do quarto, quinto período, sexto, enfim, você coloca essa pessoa para trabalhar inclusão, para fazer um P, né? Para fazer esse acompanhamento terapêutico, que você tem que ter um conhecimento em análise do comportamento para você trabalhar com o autista. Você tem que ter noções, né, de várias coisas, que também vai ser uma live Sim, que a gente vai sim. trazer. A gente vai trazer uma live justamente sobre isso também, sobre o comportamento, como o comportamento influencia na aprendizagem. A gente vai trazer uma analista do comportamento aqui para estar explicando por que, que o comportamento influencia e como a gente pode estar ajudando esse aluno. O que acontece? As pessoas acham que é só colocar ali, olha, segure, né? Segure que é seu e tá tudo resolvido. Não. Até você falou no início uma coisa bem interessante, que auxiliar de sala não é acompanhante terapêutico. Então Não, também não eu mesmo. vejo muitas escolas diziam assim, mas fulaninho, ele é tão bom, pensa um menino inteligente, pensa uma menina inteligente. Olha, fulaninha, que é a auxiliar de turma, fica com ele, fica com ela, aí fala assim, olha, presta atenção, olha, fulano, presta atenção. Se essa criança tem um comportamento inadequado por causa de atenção, imagine quando é que esse comportamento vai acabar. Nunca. Porque se uma pessoa fica, ei, olha, presta atenção. E na hora que a criança faz o inadequado, o que é que a gente sabe? Esse comportamento vai continuar. Então, precisa de conhecimento, precisa ter curso, precisa de investimento. E quando você falou ali que ter um AT, né, ter um aluno com necessidade específica para a escola é caro, eu acho que muito mais caro é para os pais, né? Muito mais caro, porque Com certeza. e muito mais caro vai ser para a nossa sociedade, né? Porque a gente sabe muito bem que salário de professor de escola particular não é esse dinheiro todo, né? Salário de estagiário pelo amor de Deus, né? É uma vergonha o que se Não paga. vamos falar nisso para não chorar, Sandra. Não, mas a gente tem que falar, porque quando a gente diz que para a escola é caro, então a gente tem que, Nossa, né? Não, mas a gente é caro. Como é que esse profissional, como é que esse estudante de pedagogia, ele vai fazer curso se ele não recebe bem? Como é que esse professor, ele vai fazer cursos e mais cursos que a gente sabe que é dispendioso,
que a gente tem que investir, né? E que os cursos não são baratos em comportamento, são caros, não são acessíveis, né? É, E aí, como é que a gente, se o salário é baixo? Então, eu acredito que não é caro para a escola, não. É barato para a escola, quando a escola tem um pensamento para frente, para o futuro, porque a escola pode pagar um profissional para dar um curso de formação, um curso de capacitação, no final de semana, ou então durante um mês, todos os finais de semana, paga um profissional só para dar aula, para ensinar a toda a equipe de professores. Então, é barato. É muito mais barato que é, cada professor tem que pagar esse profissional para aprender, com né? certeza. Então, sai muito mais barato se a escola quiser investir em um ensino de qualidade, porque não adianta mais, a gente não tem mais como retroceder. É daqui para frente, vai ter É que ter luta. inclusão, vai ter que ter É, inclusão verdadeira, porque a gente não vai retroceder se a gente já ganhou, se a gente já está até aqui, a gente já conseguiu tudo isso, a gente não vai voltar. Por isso que está acontecendo essa live aqui, que a gente certo. acredita na inclusão Justamente isso. verdadeira, né? De qualidade Isso. e Ô, da vida Sandra, real. deixa eu só responder rapidinho uma pergunta aqui na menina aqui, Daniele Araújo. Rapidinho, Sim, eu ela anotei. pergunta. Se você Ela quiser pergunta. sobre o PEI, né? Pronto. É isso. É o PEI da escola deve ser apresentado à família e para a equipe e tal. Olha, veja só, vou lhe dar um exemplo de como fazem nos Estados Unidos, tá? É rápido, que ainda tem um pouquinho de assunto para não ainda vai passar a Mas noite toda pode aqui. falar. Vamos lá. Como é que é feito nos Estados Unidos? Lá é tido como um exemplo de inclusão, tá? Né? Tanto lá como em alguns países da Europa, no Japão. Então, assim, como é que é feito a inclusão lá? Quando o aluno chega na escola, os pais eles são direcionados para uma equipe multidisciplinar, tá? O aluno passa por uma avaliação do educador físico, do psicopedagogo, do psicólogo, do fono, TO. Quando todos já têm um relatório sobre esse estudante, a escola chama os pais, juntamente com os profissionais multidisciplinar, tá? E ali naquela rodinha, naquela reunião, o plano de ensino é passado para os pais, tá? Dentro da avaliação, lá, nos Estados Unidos, é decidido de que forma? Se o aluno tem condição de ficar totalmente no ensino regular, se o aluno fica parcialmente no ensino regular e parcialmente na educação especial, que é na escola somente para alunos especiais, ou se o aluno não tem nenhuma condição de ficar no ensino regular e ele fica somente na escola de educação especial. Então, são 3 níveis que são direcionados para o aluno. Então, esse plano de ensino é passado para os pais em conjunto com a equipe multidisciplinar e caso os pais concordem com isso, eles assinam lá uma atazinha concordando com o plano de ensino que será aplicado ao seu filho. Entendeu? Lá é feito assim. E tem que ser feito aqui também. Toda vez que uma equipe avalia seu filho ou avalia o aluno com autismo, antes de se aplicar o plano de ensino, os pais têm que ser chamados até a escola para que os pais fiquem a par do que será feito na escola, porque tem alguns procedimentos realmente que precisam de uma aprovação dos pais, tá? E algumas práticas têm que ser levadas para casa. Então, esse plano de ensino precisa, sim, acompanhar a avaliação dos pais, e chega, assim, até os pais, e é passado pela equipe multidisciplinar até chegar até a família. E o pessoal que trabalha na escola. Então, todos ficam a par do plano de ensino, todos têm que aprovar o plano de ensino que foi ali objetivado pela equipe, tá? Deixa eu ver se aparece aqui. Você ia entrar agora no próximo slide, que é Pronto. falando na prática, né? Isso, pronto. Deixa eu falar o Aí, na slide. prática, tá? Sandra, me regule no horário aí, viu? Já passamos de 1 hora. Pronto. Então, lá em começar um. Pronto. Ih, caiu? Quando a gente fala em avaliação para o plano de ensino, como eu já falei, tem a anamnese. Aqui então, eu citei algumas avaliações que são extremamente importantes, tá? Além da avaliação de desenvolvimento, tá? Isso aqui não é avaliação de interação social, avaliação de linguagem, não. A avaliação de particularidades do indivíduo. Vamos lá, anamnese, como eu já falei, tá? Uma avaliação diagnóstica multidisciplinar, como também já comentamos bastante. Uma avaliação comportamental, que nesse caso, já, em alguns casos, está inserido já dentro da avaliação diagnóstica, tá? Feito pela equipe. Uma avaliação de transição que, nossa, é muito, muito importante se avaliar a transição. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Imagine um aluno que está por volta de 9, 10 anos,
um autista que está lá no quinto ano do ensino fundamental 1. No ensino fundamental 1, qual é a estrutura? Um pedagogo para todas as disciplinas, a não ser educação física, língua estrangeira e informática. Mas, normalmente, a sala de aula, ainda que era a sala de aula coloridinha, cheia de coisinhas na parede, atividades mais lúdicas, às vezes, nem todos os dias os alunos aprendem sentados na cadeira, eles vão para o chão, vão para o pátio, é algo mais divertido, tá? Mais lúdico. Mas quando você sai do quinto ano para o sexto ano, é um baque tremendo. Você tem um professor por disciplina, é uma sair do nada do professor, uma aula a cada 50 minutos, um intervalo de 15, 20, depende de cada escola, que às vezes eles mesclam, às vezes dividem o intervalo. Alunos que eu estudava anos no Fundamental 1 e que saíram da escola, foi cursar o Fundamental 2 em uma escola, sei lá, mais preparada, vamos dizer assim, um exemplo. Então, muda de amigo, muda de professor, muda de estrutura, a sala de aula passa a ter um caráter mais voltado ao ensino médio, aquela coisa mais adulta, de salas, cadeiras enfileiradas, todo mundo olhando para o quadro, o professor explicando um assunto mais complexo, as paredes mais brancas, sem aquela ludicidade que tinha no ensino fundamental 1. Então, é uma série de características em volta dessa transição que pode ser um baque tremendo para a pessoa com autismo e que isso faz alterar comportamento, perspectiva. Então, ser feita uma avaliação de transição é super necessário para você prever alguns comportamentos que a criança pode ter. E, é claro, fazer adaptação conforme a necessidade. Um exemplo dela seria levar a criança até os novos professores, tirar um dia de aula somente para conhecer a escola. Ele não vai ajudar não, mas hoje ele vai rodar a escola, vai ser apresentado aos amigos novos, vai ser apresentado aos professores, vai ser mostrado a ele um novo planejamento de aula. Olha, às 8 tem matemática, às 9 tem português, esse professor vai entrar, esse professor vai sair, tal hora você tem intervalo. Então tem toda essa transição que precisa ser passada com antecedência. Muito se usa uma agenda visual nesse caso, já. Claro que uma agenda visual já tem que ser botada muito antes, mas nesse caso uma agenda visual se torna ainda mais imprescindível o seu uso, tá? E a agenda visual, claro, vai seguir o nível da aprendizagem do indivíduo, né? Que tipo de agenda ele vai utilizar. Uma avaliação pedagógica, tá? Para saber se a criança sabe ler, já sabe escrever, se ela interpreta bem, se ela interpreta ações sociais, interpreta aquilo que o professor fala, se interpreta comando, sabe? Coisas básicas que estão dentro do conteúdo, mas que também estão dentro das suas particularidades que envolvem o comportamento, tá? Uma coisa muito difícil de se ensinar uma criança, quando ela tem por volta dos 4, 5 anos, ensinar ela a ler e escrever se ela não tem atenção compartilhada. Então, isso dificilmente vai rolar. Se a criança não tem atenção compartilhada, não segue comando, não tem compreensão, e não tem imitação, que é algo básico, é algo de 1 ano e meio para 2 anos. Então, são coisas que antecedem a leitura, são coisas que antecedem a interpretação, são coisas bem básicas que devem ser já remanejado lá por volta de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, dentro da... esqueci agora o nome. Poxa, do tratamento precoce. Então, isso são coisas, são habilidades que você pega lá atrás, para quando for ocorrer a avaliação pedagógica, o professor entender em que nível pedagógico a criança se encontra e até onde o professor pode ir ensinando o conteúdo para ele. Entendeu? Vendo a necessidade. O que ele precisa aprender hoje, tá? Isso equivale para todos os níveis. Equivale para ensino fundamental, ensino infantil, fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, enfim. Precisa se analisar pré-requisitos para se chegar a um determinado objetivo. E avaliação de preferência. Quando um aluno chega em sala de aula, a gente quer fazer atividade, precisa fazer atividade de acordo com seus gostos, sua particularidade. Hoje a aula de matemática vai ser sobre Harry Potter. Ele gosta de Harry Potter? Gosta. Ele assiste todo dia. Então, a aula de matemática eu vou incluir Harry Potter para que ele se interesse por aquele conteúdo, né? Vou pegar a preferência dele e transformar em atividade. Isso mantém a atenção concentrada, a atenção compartilhada, mantém a atenção do aluno naquilo que o professor está falando, no comando que está seguindo. É claro que isso segue algumas especificidades, mas nada que com o tempo a gente não consiga aprender também, né, Sandra? Sim, sem dúvida, sem dúvida.
Então, vamos lá. Deixa eu ver, faltam só alguns slides. Vou adiantar, tá aqui, Sandra, para o pessoal ir dormir. Não, eu só quero saber o pessoal que está aqui na live, se você é professor, se você é pai. Coloque aí, pai, professor, enfim, a área que você atua, se é psicopedagogo. Eu vi muita gente aqui que fez faculdade com a gente, Diego, nossos colegas. Vi muita gente aí. Eu quero que você coloque aí nos comentários para a gente saber qual área você trabalha, se você está gostando, se está atendendo às suas expectativas. Coloca aí nos comentários para a gente ver, tá? Enquanto o Diego vai falando. Vai lá, Diego. Pronto, beleza. Então, dentro das adaptações, isso já em sala de aula, o professor deve ter 3 olhares diferentes, tá? Não só o professor, eu uso o professor porque é o maior símbolo em sala de aula, mas o acompanhamento terapêutico, a coordenação, quando for ali analisar que tipo de atividade eu quero para o meu aluno, tem que olhar 3 coisas. Primeiro, que conhecimento acadêmico eu quero passar para aquele indivíduo? A dica que eu sempre dou, sempre trago o conhecimento acadêmico para próximo da vida do indivíduo, tá? Não adianta eu querer ensinar ao meu aluno fazer equação de segundo grau se ele não sabe ir ao supermercado e passar um troco. Então, eu vou trazer esse conteúdo que é primordial para a vida dele e que vai ser útil para a vida dele, para, consequentemente, eu trazer assuntos mais complexos, tá? Como eu digo, quando chega um pai ou uma mãe na clínica, que diz, eu quero que meu filho aprenda isso, aprenda aquilo, aprenda aquilo, eu sempre pergunto, vamos lá. Ele sabe fazer seu lanche primeiro, ele sabe fazer um lanche sozinho, ele sabe ir ao banheiro e se limpar após usar o vaso sanitário. Então, são coisas simples do dia a dia que antecedem coisas mais complexas que vêm pela frente. Então, primeiro a gente pega o básico do conteúdo acadêmico, tá? O básico para aquela série, tá? Vai lembrar que não pode fugir do conteúdo da BNCC, tá? Então, eu vou analisar o conteúdo da BNCC para aquela série, tá? E vou analisar quais são os conhecimentos básicos ou conhecimentos úteis para a vida do... Básico não, eu vou dizer o termo útil. Quais os conhecimentos úteis para aquele indivíduo naquele momento, tá? E aí, esses conhecimentos acadêmicos, são as atividades, é o conteúdo, é a avaliação, tá? Próximo item, habilidades de desenvolvimento. Aí já entra comunicação, linguagem, interação social, autocuidado, nível cognitivo. Então, são essas particularidades do desenvolvimento que vem de lá desde quando ele nasceu, que precisa ser analisado, que será essencial em sala de aula. Por exemplo, o aluno que não tem uma atenção compartilhada, uma atenção sustentada, não vai conseguir se manter concentrado naquilo que a pessoa fala, certo? Se ele não tiver uma boa interação, uma boa comunicação com os colegas, consequentemente pode desenvolver um isolamento social terrível. Uma má comunicação, quando chegar na adolescência, principalmente, se isso não for trabalhado na infância, nossa, na adolescência isso é terrível para o adolescente com autismo. Tá? E os conhecimentos de aprendiz, que são as habilidades acadêmicas que se exigem por trás do conteúdo, que é ler, escrever, se sentar. Dificilmente você consegue ensinar uma criança a ler se ela não se senta. Isso é quase impossível. É quase impossível. Uma criança que não se senta dificilmente vai aprender a ler. Então, antes de querer ensinar a ler, vamos ensinar a sentar. Então, foi como eu disse, pré-requisitos básicos antes de querer avançar para conhecimentos mais complexos. Massa. Então, passando aqui, qual é o agir do professor em sala de aula? Vamos lá, algumas dicas, tá? Essas dicas eu tirei de um blog de uma mãe, tá? Eu quis trazer isso para vocês, eu deixo bem claro isso, foi de um blog de uma mãe, porque isso mostra como as mães também podem, as mães, os pais, né, de forma geral, pai, mãe, família, podem ser participativos e conhecedores dessa causa. Vamos lá. Primeiro ali, oferecer recursos de apoio, tá? Isso diversifica, isso depende muito do aluno. Pode ser uma agenda visual, pode ser uma cadeira adaptada, pode ser uma prova com o mínimo de adaptação possível, se aquele indivíduo precisa de um pouco de adaptação. Tá? Rotina e regras de convivência visual, adequar o nível de complexidade das atividades, tá? Muita gente acha que diminuir o nível de complexidade é fugir do conteúdo da BNCC, mas não é bem assim, tá? Mas na frente eu deixei alguns exemplos para mostrar a vocês como é que você pode diminuir o nível do conteúdo sem fugir do conteúdo da BNCC, tá? Fracionar a atividade, muito importante.
fracionar os comandos. Às vezes a gente dá comandos demais em curto prazo de tempo. Por exemplo, eu digo, olha, vá ao banheiro, depois vá ao bebedouro, não esqueça de lavar as mãos, depois volte para a sala de aula. Então eu estou dando 4 comandos de uma vez só. Então eu preciso acompanhar esse aluno e dar um comando de cada vez para que ele possa interpretar uma ação de cada vez, tá? Verdade. Isso é claro, não é para todos. Tem alunos que você diz, para Rafael mesmo, eu digo, olha, valida aqui, dou uns 3 comandos, ele volta e já fez tudo, tá? Mas Mas ele é isso porque treinado, né? já foi Ele é treinado, há ele já 10 tá anos ele foi treinado. Então hoje ele consegue, treinadinho. mas antes ele não conseguia. Então Sim, é preciso fracionar esses comandos, adequar a seleção de materiais, tá? Tem alunos que têm uma certo. boa compreensão, tá? Alunos com autismo que têm com uma boa compreensão e conseguem compreender um texto. Outros precisam de um texto acompanhado de imagens. Outros precisam só de imagem. Outros não conseguem interpretar a imagem ainda. Então vamos para os objetos mais concretos, objetos individuais, aí concretos em brinquedos. Então isso varia. Atividades complementares e alternativas, tá? Alterar o tempo previsto das atividades. Isso eu utilizo até hoje. Recentemente, Rafael estava fazendo uma avaliação e o professor deu um prazo de 24 horas para a turma toda. E eu vi que não dava para acabar em 24 horas, que era muita coisa. Aí eu Sim. cheguei no privado com ele e disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu dou 4 dias para ele. Eu, tranquilo. Ele conseguiu fazer em 2, mas foi um tempo a mais que foi necessário, entendeu? Então tem atividades que conseguem, que os meninos não contam em um dia, em uma tarde, ou então em uma aula, mas tem coisas que eles não vão dar conta. Então precisa fracionar aquilo que o professor quer repassar e fracionar o tempo das atividades, porque o objetivo não é entregar a atividade pronta, o objetivo é ele aprender com aquela atividade. Então é preciso Perfeito. observar esses detalhes. E o que mais? Pronto. Temas e assuntos que despertam interesse, tá? Aí já entra aquela avaliação de preferência, né? É uma Sim, arma super importante para os professores, como eu disse no exemplo da Feira de Ciências. Conseguir fazer com que Rafael apresentasse utilizando um tema que ele tinha domínio, que era o projeto Tomar. Isso se vale até hoje. Eu inseri Rafael no curso de games porque ele tem 2 habilidades importantes. Ele mexe bem no computador e ele gosta de games. Ele joga videogame. E eu também jogo videogame, então é um por 2 lados. Então, eu precisava pegar essas habilidades que ele já tinha e inserir ele no contexto que essas habilidades fossem aproveitadas. Então, eu peguei um tema que ele gostava e inseri em assuntos que despertassem o interesse dele. Então, apesar da universidade ser bem complexa e bem difícil para ele, muito, muito difícil, mas mesmo ele consegue acompanhar o curso porque é de uma área de interesse dele. Então, seria muito diferente ele botar ele no curso de línguas, português e espanhol. Não seria nada. Ia ser nada. Então, ele não ia conseguir render o que rende hoje. Por quê? Porque está fora da área de interesse dele. Tá? Então, isso é, é algo riquíssimo para os professores utilizar a área de interesse do aluno para que ele domine o conteúdo que o professor quer passar. Tá? E é possível inserir área de interesse em qualquer conteúdo, em qualquer um. Respeitar o ritmo da aprendizagem, tá? Isso varia muito do nível cognitivo, estilo cognitivo e flexibilidade do aluno. Ter o cotidiano rico e significativo para a criança, tá? Levar diversas formas do aluno aprender. Hoje vai ficar em sala de aula. Hoje vamos utilizar a sala de recurso. Amanhã vamos para o pátio. Hoje não vamos passar conteúdo no quadro. Vamos passar um vídeo, sabe? Essa criatividade toda que o professor tem para passar conteúdo é muito importante para essas crianças com autismo. Crianças jovens de forma geral. Informação sobre os transtornos e síndromes que acometem a criança, tá? É uma diferença bem grande quando o professor planeja uma atividade com um autismo nível 1 e é bem diferente para um autismo nível 2 que já vem com comorbidade. sim. Então, é necessário que o professor tenha conhecimento de quais comorbidades está associado ao autismo daquela criança, se ela tiver, tá? Ou quais condições, quais dificuldades acompanham aquela criança. E direcionar os colegas na relação e respeito, né? Bullying é uma coisa que já passamos muito e que iremos passar, eu sei disso. Não adianta dizer que bullying vai acabar amanhã, porque não vai, tá? Verdade. Abre aspas aqui. Eu ensinei Rafael a se defender desses momentos, tá? Não só Rafael, mas outros indivíduos também que eu acompanhei de forma educada, de forma regulada, ensinei a se defender desses bullying.
porque é necessário eles aprenderem a lidar com esses momentos de que frustram um adolescente, frustram uma criança, tá? Que envolve uma série de comportamentos emocionais, que pode envolver comportamentos autolesivos ou de agressão a outra pessoa, e até de pessoas que não estão fazendo bullying com ele, porque ele pode generalizar aquele tipo de ação. Então, é uma série de reações que o bullying gera. Então, uma relação de respeito entre os indivíduos que estão ao redor da pessoa com autismo é super necessário, tá? E eu sempre digo que durante minha vida de AT, as pessoas que estavam em torno de Rafael foram super essenciais para que ele chegasse ao nível que está hoje, tá? Até mesmo hoje na universidade, quando tem trabalho, mesmo no ensino remoto, os meninos entram em contato comigo e dizem, Diego, bota aqui Rafael no meu grupo e tal. E desde o começo eu ouvi eles falando, Diego, se precisa de alguma coisa, eu tô aqui, só chamar, sabe? Então, esse apoio que a gente precisa, tá? Mesmo que sejam pessoas leigas, que não têm nada de comportamento do autismo, mas eles têm um comportamento humano, que eles olham a pessoa além do autismo, né? Eles olham e veem que ali tem uma pessoa, e aquela pessoa precisa de respeito como qualquer outra, né? E isso, é claro, observando aquelas características individuais que às vezes assustam, né? Com a estereotipia, alguma crise, mas, de certa forma, eu sempre tive com os amigos de Rafael como parceiros mesmo nesse tratamento com o Rafael durante esses anos todinho. E com outros também que eu venho acompanhando há algum tempo. Massa. Então, vamos lá. Você pode agora falar, vai Sandra. deixar as adaptações, né? Isso é só vou citar alguns exemplos aqui práticos, tá? Não a Tá. adaptação em si, né? Eu vou só dar uns comentários. Por exemplo, isso aqui é um assunto de, se não me engano, oitavo, nono ano, tabela periódica. Você começa a ver bastante no nono ano, tá? Sim. Todo mundo já viu na vida uma tabela periódica, tá? E isso assusta muito os pais. Quando os pais veem um assunto complexo desse e dizem logo, meu filho não vai conseguir aprender isso, isso não dá pro meu filho, tá? Aí, como eu disse, um assunto, por mais complexo que ele seja, ele tem que ser analisado e levar esse conteúdo para a vida do indivíduo. Por exemplo, aqui nós temos uma tabela periódica cheia de elementos químicos que, nossa, é um bicho de sete cabeças. Mas como é que nós podemos adaptar isso para um indivíduo com autismo? Vamos lá, vou dar aqui alguns exemplos. Eu posso pegar alguns elementos dessa tabela e converter eles em coisas que nós utilizamos no dia a dia. Por exemplo, o ferro. Ferro é algo muito comum no dia a dia, entendeu? Frutas que contêm ferro, verduras que contêm ferro, o ferro em si mesmo, o objeto, e materiais em volta que tem dentro de casa, que tem na escola, que tem ferro. Então, o professor pode contextualizar esse pequeno assunto que está dentro desse assunto complexo e transformar isso de uma forma viável e, como eu disse antes, fracionar esse conteúdo. Tá? Não precisa mostrar a tabela toda. Tá? Se o aluno dessa tabela inteira pegou apenas um elemento químico, ele já alcançou o objetivo da BNCC. E isso já serve como referencial para a avaliação e nota do indivíduo. E serve para passar de série, passar de fase. Entendeu? Sim. Um outro exemplo por exemplo, oxigênio, algo simples, algo do nosso dia a dia, que nós utilizamos para respirar. O carbono, o nitrogênio, o flúor que se utiliza na pasta de dente. Então, coisas do contexto do dia a dia que pode ser introduzido num assunto tão complexo, tá? Aí pode ter alguns casos com pessoas com autismo que interpretam essa tabela muito bem, mas a maioria não vai interpretar de uma maneira tão fácil assim, tá? Então, alguns vão conseguir interpretar apenas lendo o texto, outros vão pegar o texto juntamente com a tabela, outros vão pegar, alguns professores podem pegar simplesmente elementos físicos, utilizar no dia a dia, e acrescentar os elementos que estão na tabela. Aí ele aprendeu só um, é o suficiente, está dentro da BNCC, tá? Tá. Vamos lá. Aqui, por exemplo, uma prova de ciências de terceiro ano. Deixa eu dar um zoom aqui, para vocês verem. Pronto. Você vê que é uma prova que está, vamos dizer assim, com pouco foco atencioso, né? Então, vamos lá. Como é que nós podemos adaptar isso? Eu posso pegar áreas de interesse do indivíduo, tá? Essa prova, se não me engano, deixa eu ver aqui o assunto, fala de solo, de terra, animais, tá? Solo de maneira geral do planeta. Então, eu posso pegar, por exemplo, tirar esse emaranhado todo de informações, tá? Fracionar essas perguntas,
diminuir um pouco o texto, colocar imagens, e vale lembrar que as imagens que forem ser utilizadas precisam ser coloridas e de um visual bem agradável, bem notório para o indivíduo com autismo, que ele observe os detalhes que estão na imagem, tá? Por exemplo, ali tem uma imagem que está preto e branco. De longe já não dá para perceber que ali tem duas galinhas e umas plantas. Então, isso aí já descarta. Se for utilizar imagem, utilize imagem de um tamanho legal e colorida, que tenha cores, tá? Diminua um pouco o texto, evite perguntas, evite duas, três perguntas na mesma questão, tá? Fracione as questões. Se ele precisar de um apoio visual, de uma dica visual, ponha a próxima questão. Por exemplo, eu quero que ele acerte, eu quero que ele põe árvore ali. O o planeta Terra faz parte, ele tá lá. Então eu ponho a imagem do planeta Terra para que ele associe aquilo à pergunta, tá? E são um exemplo assim, esporádicos. Lá embaixo, se vocês puderem ver, tem a terceira questão, porém ela está incompleta. Então, uma coisa que é super necessária em uma avaliação, uma probatividade, organização, tá? Nunca termine uma questão, nunca comece uma questão em uma folha e termine em outra folha, porque vai parecer uma questão diferente. Eles podem interpretar de maneira diferente essa questão. Outra coisa que eu posso citar aqui, por exemplo, eu posso não fazer essa prova e aplicar essa prova de maneira diferente. Ele não consegue escrever, mas ele consegue digitar bem. Então, eu posso aplicar essa prova no computador. Ele não consegue digitar, e isso é uma arguição. O ano passado, discutindo com o professor da universidade, ele me disse que teve um aluno uma vez que passou por um momento difícil, foi diagnosticado com uma doença terminal, e que chegou um momento da vida dele que ele não conseguia mais escrever. Então, ele não conseguia escrever com a mão a prova. Então, a universidade adaptou e conseguiu fazer com que a prova fosse arguição. Então, ele fez a prova. Não foi diferente de mais ninguém. Então, adaptou-se. Isso, isso justamente. Ou simplesmente, como eu sempre gosto, eu gosto de avaliar o progresso. Porque, às vezes, no dia da prova, o aluno está tão bem como não estava uma semana atrás, como não estava um mês atrás. Então, é uma dica que eu sempre dou aos professores. Também avalie o progresso. Porque no dia ali da atividade, da avaliação, pode ser que o aluno não esteja tão bem como não estava no dia anterior. Tá? Pode ser um medicamento que foi introduzido, que está causando efeitos colaterais. Pode ser uma noite mal dormida. Tá? Pode ser algo que aconteceu na família. Sei lá, por exemplo, os pais se separaram. Então, isso causa um peso emocional terrível na criança. Então, isso altera também o comportamento e o método da criança pensar durante a atividade. Então, uma prova dessa pode ser adaptada de 1000 maneiras. Isso depende das 1000 maneiras que o aluno se dispuser de comportamento, de estilo cognitivo, de nível. Então, isso depende do aluno. Tá? A adaptação que você vai fazer depende de onde o aluno se encontra. E isso só a avaliação vai dizer. Verdade. Tá? Por exemplo, tá? Não se assuste com isso aí. Isso aqui eu usei na clínica ontem. Eu tirei uma foto hoje. Ali tem um bichinho, tá? Que foi de uma caixa. Já está destruído, porque criança sabe, é rápida em arrancar as coisas. E ali do lado é uma caixa com algumas bolinhas e algumas cores, tá? Eu ponho essa caixa em determinado lugar e eu digo, opa, vamos lá, vamos alimentar o bichinho agora. Vamos lá, pega a bola verde. Aí a criança vai lá naquele emaranhado ali de cordões, põe a mão da caixa, escolhe a bola verde e leva até a boquinha do indivíduo ali, do bichinho. Então, eu estou ensinando ele as cores de uma forma divertida, de uma forma prática. Bolinha é uma coisa que muitas crianças gostam, a maioria delas, ou quase todas. Sim, com certeza. Então, pega a bolinha azul, pega a bolinha verde. Tá? É essa dinâmica. Para ele é uma brincadeira, mas para mim ele está aprendendo. Entendeu? Sim. Então, são coisas assim práticas do dia a dia que você pode adaptar dessas formas, tá? Olha, aqui tá um mapa de jogo. Isso já é no ensino superior, tá, gente? Aquilo dali, isso aqui é 2, 3 anos, 4 anos. Aqui já é ensino superior. Então, teve um dia que o professor disse, olha, cada aluno tem que fazer um mapa de jogo. Isso aqui é algo bem, bem complexo, por quê? A gente demorou uns 4 dias para fazer isso aí. Eu vou chegar um pouquinho mais perto, tá? Cada árvore dessa é posta de uma por uma. Cada pedrinha dessa é posta de uma por uma. Então, assim, é algo que demora bastante. E essa imagem dessa pedra aí eu peguei na internet.
Então, na época, o pessoal pediu para cada um escrever sobre um jogo, tá? E uma característica de Rafael é que Rafael ele tem um pensamento muito concreto, tá? Ele não tem abstração, ou seja, ele não desenvolve criatividade. Rafael é puramente visual. Então, você pedir para ele criar algo, não vai criar, não vai sair nada, tá? Rafael, cria um personagem da Marvel. Ele vai. Criar do Não, zero, né? desculpe. É isso. Diego, você quer dizer assim, por exemplo, ele para criar do zero, ele não Não consegue, ele cria. precisa de um modelo, no caso. Isso. Precisa de um Ah, modelo. Então, entendi. por exemplo, se você perguntar a ele, Rafael, o que é futebol? Ele vai lhe dizer o nome de um time, mas não vai dizer o que é. Entendeu? Sim, Por quê? Porque o time ele já viu. Se você perguntar o que é bola, ele vai dizer que bola é para jogar bola. Ele vai dar a função, mas ele não vai dizer o que é bola. Entendeu? Porque entendi. o significado das coisas é muito abstrato. As E, coisas têm com, uma função e tem um e ele significado por foi trás. muito estimulado. 10 anos É, estimulado. E comigo. ele ainda tem esses Mas déficits da teve comunicação, esses déficits, né? isso, e ainda tem. Bem, Porque isso é um. bem razoáveis, É, porque assim, uma pessoa está estudando game, tem a capacidade. Então, é essa a é, beleza do autismo que eu acho. É a complexidade também do autismo que me traz essa paixão, porque você vê, é tão complexo, são coisas tão distintas, né? São coisas paradoxas, né? O autismo é uma coisa sim, bem sim. paradoxa. Ele consegue fazer uma faculdade de game, ele entende muito de computador, mas ele não sabe descrever uma bola, dar a Isso. descrição de uma bola. Isso Ele dá um fala da função da significado. bola, Isso dá a né? função, mas não dá o significado, entendeu? Perfeito. E isso é em todas as áreas. E a área de E games é uma área isso, criativa. perfeito. E isso, só para trazer assim, na questão do que a gente já está encerrando, que já está, daqui a pouco a live Sim. sai, para trazer essa questão. Olha, uma pessoa com cognitivo massa, muito bom, que tem essa complexidade aí na questão de descrever o que é uma bola, né? É uma esfera, né? É, Usada para jogar futebol, pode jogar tênis, pode jogar. Então, ele não tem essa habilidade, né? Então, isso. imagine, quando a gente vai fazer uma adaptação para uma pessoa dessa, muitas vezes se ignora que esse aluno, ele é muito inteligente, né? Então você É, coloca assim, você só fala, né? Faça bolas. Talvez ele não vai querer nem fazer a esfera, ele vai querer fazer pessoas jogando futebol, porque é a referência que ele tem. isso. Então a gente tem que ter essa visão ampla do todo da pessoa, do todo, como o Diego falou, de toda a parte da linguagem, da cognição. Então, avaliar todas essas áreas, porque o nosso trabalho de adaptação vai ser feito dentro do contexto da pessoa, do indivíduo, o estudante, do aluno, né, Diego? Então, Isso. quero até lembrar vocês que a gente já está encerrando daqui a pouco a live, viu, Diego? Que vai cair. Não que a gente queira, mas que vai cair. Sim. O material, eu vou falar para vocês já a senha, tá? Quando o Diego for se despedir, concluir, eu vou dizer o nome que você tem que dizer. Você vai ter que dizer esse nome, escrever lá no meu direct, tá? Você vai na mensagem, manda para mim e aí eu vou para você o código para você estar baixando o material, tanto os slides quanto o e-book, tá? Que Diego arrasou. Tem muito. Se ele está dando muito conteúdo aqui, imagine a quantidade de coisa que ele falou. Perdoe. Meu filho, você fez uma monografia. É a primeira live, então. Vai, Diego, Sim. vai. Então, para fechar essa parte aí, esse mapa de jogo foi feito em cima de uma área de interesse dele, que ele tem domínio, que é os Três Porquinhos. O nome desse jogo que ele deu foi O Lobo Aventureiro, que no caso foi dentro dos Três Porquinhos. Então, eu peguei o que ele tem domínio e transformei em um jogo. E depois expliquei ao professor como é que foi feita essa adaptação, para que ele concordasse e ele aceitou de boa e elogiou bastante. Então, foi feito o trabalho, tá? Esse foi a metade. O trabalho todo é esse aqui, olha. Dá pra ver? Isso é um mapa de jogo todo completinho. Com os personagens, com a Massa. descrição, Missão, entendeu? né? Pronto. Vou passando. Bom, e pra finalizar,
E pós-escola, né? O que acontece? Como as adaptações contribuem para um bom prognóstico, né? Eu vou até virar aqui rapidinho a tela já. Sim, já vai finalizar. Pronto. Finalmente, né? Pronto. Finalmente. Então, né? Adaptações, elas servem para a vida toda. Não existe essa. Com o passar do tempo, com a estimulação, pode ser que eles usem um pouco menos, e bem menos, né? Hoje eu utilizo bem menos a adaptação com o Rafael, mas também depende do conteúdo, do momento, do Sim, dia. Então, isso varia bastante. Então, quando a gente relaciona prognóstico, já pensa logo em coisas relacionadas à saúde. Mas é realmente isso. Uma boa adaptação, uma boa inclusão, traz qualidade de vida para o indivíduo com autismo, né? E há uma grande diferença entre aqueles que não teve um bom acompanhamento no passado e aqueles que tiveram. A gente vê isso no dia a dia. Independência, autonomia. Então, são coisas que as adaptações trazem para a vida da pessoa com autismo, tá? Mesmo que essa pessoa não se torne o grande profissional sonhado pelos pais, mas na vida diária dela, ela vai ter uma certa autonomia que, se não tivesse adaptação, ela não teria isso maravilha. desenvolvido hoje. Então, as consequências de uma boa adaptação são a chance de uma melhora da qualidade de vida, tá? Você abre leques para a pessoa pode fazer um outro curso após a escola, tá? Essa estrutura não muda na universidade, não muda em um curso profissionalizante, técnico. A inclusão, essas etapas para inclusão, para adaptação, funcionam lá também, tá? É claro que com um pouco de complexidade e com um pouco mais de desafios. Pouco não, né? Muitão, assim, desafios, né? E isso contribui para o resto da vida do indivíduo com autismo. Ele leva isso para a fase adulta e melhora a vida dele como um todo, tá? É claro que tem coisas que a gente não vai conseguir alcançar. Não tem como. São as particularidades que eles vão levar para o resto da vida. Eles vão ser autistas para o resto da vida. Então, mas, a qualquer momento que se precisar de adaptação, a gente faz. Porque é necessário. É um direito deles e é Sim, um dever nosso. massa, muito massa. Eu fico muito feliz. Acredito que deve ser da família dele aqui, né? Que tá falando Ivani. Cadê? Ivani, Ivani Oliveira. Isso. Ela falando aqui que ele é um cara muito especial, né? O Rafael, e que ele surpreende a família. Ele é um cara incrível. E é isso mesmo que a gente percebe. São pessoas incríveis, pessoas, assim, de uma pureza gigante, né? Que traz pra gente, ensina muito sobre a vida, ensina muito sobre ser gente, ser humano. Eu acho até legal a sua clínica, o nome é Ah, Humanizar, tudo a ver, isso. tudo a ver, porque quando a gente tem acesso à pessoa com autismo, a gente se torna uma pessoa mais humana, não tem como, né? Não tem como não ser Realmente. mais humano, né? Então, é isso. E uma frase que você falou agora, para finalizar, que eu queria finalizar com essa frase. Vou, inclusive, colocar essa frase, vou colocar nossas duas carinhas e vou colocar um Tá. post sobre com essa frase que você falou, que eu acho perfeita, que é: as consequências da adaptação é uma melhoria na qualidade de vida do aluno. Então, Sim, sim. é perfeito, perfeito, porque a gente busca qualidade de vida. E hoje, nesse tempo de pandemia, o que a gente mais tem que buscar e lutar é por qualidade de vida, porque já está muito difícil. Se a gente não conseguir abrir esse espaço para adaptação nas escolas, na comunidade escolar, na vida acadêmica, fica muito difícil. Uma última coisa que eu queria falar sobre adaptação é que, quando você faz uma adaptação e você consegue que a turma toda, as professoras de educação infantil, do ensino fundamental, que são aquelas professoras que trabalham com todas as crianças ao mesmo tempo, se você fizer sua aula adaptada e você fizer essa aula Sim, para todos, não só para o seu aluninho com autismo ou com TDAH, enfim, você vai ver como eles vão aprender muito mais. com Porque o que a certeza. gente precisa e o que eu luto e estou levantando essa bandeira é de uma reforma na educação. A gente precisa de Não, uma com reforma na certeza. visão do ensinar, a visão da avaliação também, que foi, inclusive, foi meu TCC, foi esse.
sobre avaliação. Sim. Que a gente tem que mudar a nossa forma de ver a avaliação. A avaliação não é pegadinha, a atividade não é pegadinha, não é para o aluno errar, é para o aluno acertar. Então, a gente tem que mudar essa visão da educação e do ensinar e Sim, do sim. aprender, né? Muito. Para que possibilite para todos, seja uma educação realmente para todos, que todos tenham acesso. Não precise... É porque às vezes, é difícil, vou mudar tudo só para ele. Vou fazer só para ele. Não, não é só para ele. Não faça para todo mundo. Faça para todo mundo igual, né? Então, Com adapte certeza. para todos, mude sua visão, coloque mais concreto para todo mundo e você vai ter um super resultado na sua sala de aula. Você vai ter um super resultado com seus alunos. E você vê o tanto que eles vão fazer a aquisição mesmo e vão guardar esse conhecimento, porque eles tiveram experiência, eles manipularam o conteúdo. É outro nível, gente, é outro nível. E eu Sim, só quero sim. agradecer a você, Diego. Muito obrigada por ter aceitado. Eu que Muito obrigada agradeço. por ter estado aqui comigo, por ter escrito uma monografia para essas pessoas. E Olha, aqui, de minha gente, é quase antemão, um artigo. Olha, é quase um artigo científico, viu, minha gente? Ele fez uma monografia, você diz menos, né? Então, vocês vão receber um material de qualidade. Nós vamos continuar todas as sextas-feiras aqui, trazendo pessoas para estar nos ajudando, nos ensinando, para ver se amplia a nossa visão sobre inclusão. Muito obrigada, isso. Diego. Deixa eu falar a palavra. A palavra é adapte-se. Adapte-se. Dá-se. Você vai colocar lá no meu direct e eu vou mandar para você o link para baixar o e-book de Diego e os slides. Vou falar, Diego. Perfeito. Então, para finalizar, né, agradecer a oportunidade de falar um pouquinho do autismo, né? Falar um pouquinho daquilo que eu vivo há anos. Desculpa se foi muito rápido, é porque tinha muita coisa, e se eu fosse falar mais um pouquinho da meia-noite, né? Entendeu? Tinha muita coisa que eu queria falar, eu não falei, por exemplo, eu queria falar um pouquinho do Enem, A gente vai falar falar. para pessoas com autismo, entendeu? Mas a gente fala, eu passei 3 anos acompanhando o Rafael no Enem, e tem muita coisa para falar sobre isso aí também. Massa. O contexto do ensino superior, como as adaptações e a inclusão ajudam a família também a ter qualidade de vida, né? Porque não é só o aluno, os pais ganham conforto nisso, entendeu? Um pouquinho sobre a família, tem tanta coisa, contexto clínico. E outra coisa, o meu mestrado é sobre a influência da saúde sobre o plano de ensino. Então, eu tentei unir as duas áreas, né, nesse ramo de pesquisa aí, porque como minha área é ciências naturais, é obrigatório que seja interdisciplinar, que eu trate 2 áreas ao mesmo tempo. Então, eu escolhi saúde e educação para trazer a área da saúde para o plano de ensino, para os profissionais da saúde e da educação entender que não são áreas isoladas, são áreas que trabalham em conjunto. E aí que entra o fator interdisciplinar da multidisciplinaridade. Então, são várias coisas que a gente tem que fazer. É muita coisa. Esse homem tem de conteúdo, Brasil. Olha, Cris falou assim, ó, Cristiane. Minha amiga Cris, tudo bem, Cris? Ela disse assim, deu uma aula nível especialização. Top demais. Rapaz, esse cara é demais. Só vai vir gente assim, tá? Só vai vir gente assim. Porque eu tô aqui para aprender. Eu tenho que aprender com os top das galáxias, entendeu? Só vai ter gente top aqui. Vocês me aguardem. Próxima sexta-feira, a gente vai estar falando sobre o comportamento, a influência do comportamento na aprendizagem. Vai ser muito legal. Convido vocês também. Um beijo a todos. Obrigada por ter estado conosco. Diego, um beijão. Beijão. Esse é só o início de muitas parcerias que nós vamos fazer. Estou disponível, viu? Super interessada em tudo que você tem aí de conteúdo, super interessada para aprender mais. E breve teremos outra live com Fé em Deus, né? Certo. Um beijo para vocês, tá? Na próxima live vou resumir as coisas, viu? Aqui conosco, viu? Nossas amigas de faculdade. Oi, tudo aí. Nas próximas lives vou resumir mais as coisas. Eu vou trabalhar com o Diego uma parte, eu vou adaptar para Diego as questões de resumo. Por favor. E ele vai me ajudar nas questões de ler e tal, para escrever mais, e eu vou ajudar ele a escrever menos. Um beijo para vocês, gente. Boa noite. Tchau. Um beijão. Tchau. Valeu, tchau.